Então vamos lá, o formulário pedia para vocês preencher o nome. Então vocês colocariam o nome de vocês aqui. E embaixo ele já tinha a primeira questão, né? Uma pesquisa sobre o perfil dos fumantes mostrou que em um grupo de 1000 pessoas, 70% fumam. E dentre as que fumam, 44% são mulheres. Qual é a quantidade de homens que são fumantes no grupo de 1000 pessoas? Tá? Então aqui era uma questãozinha um pouco mais interpretativa, tá? Então a gente sabe que 70% dessas 1000 pessoas fumam, tá? Então a gente tem um grupo aí de 70% que fumam. Desses 70% que fumam, desse grupo de fumantes, 44% são mulheres. Ou seja, 56% são homens que fumam desses 70%, tá? Então qual que é o primeiro passo? A gente descobrir qual que é os 70% que fumam, tá? A gente precisa ter uma noção de quantas pessoas fumam nesse grupo de 1000. A hora que a gente descobrir quantas pessoas fumam nesse grupo de 1000, a gente vai pegar e calcular quanto que é 44%, qual que é o número de mulheres, tá? Ou poderia direto calcular os 56% e você já obteria o valor dos homens, tá? O número de homens. Mas o jeito aqui, a maioria acredita que tenha feito assim, então encontra o 44% que são mulheres e retira esse valor do total de fumantes, desses 70% que são fumantes. Você vai obter a quantidade de homens que fumam. Então vamos lá. Vamos resolver essa primeira questão, né? Uma pesquisa sobre o perfil do fumante mostrou que um grupo de 1000 pessoas, 70% fumam, tá? Então pode usar a regra de 3, ou pode usar a expressãozinha. Vou trabalhar com a nossa expressãozinha aqui, tá? Então eu tenho meu valor inicial vezes uma porcentagem que resulta no meu valor final. Então eu tenho meu valor final, que é de 1000 pessoas, vezes os 70%, né? O 70 vai acompanhado da porcentagem, a gente sempre trabalha com ele na forma decimal. Então a gente divide ele por 100, tá? Não esqueçam disso, sempre divide por 100. Isso vai ser igual a 700, tá? Então 70% de 1000, 70% de 100 é 70, acrescenta um zero no 100 e acrescenta um zero no valor final. Então é 700 pessoas que fumam, tá? Então 70% de 1000 é as 700 pessoas que fumam. Agora eu preciso calcular quantas são mulheres, tá? Desses 700 pessoas, quantas são mulheres, tá? Existem dois modos. Então você considera que 44% são mulheres, ou você já pode calcular que 56% são homens, né? Então o restante são homens, que é 56%. E como ele pergunta qual é a quantidade de homens, tá? Não a quantidade de mulheres, ele quer saber a quantidade de homens que são fumantes. Ou você calcula 56% desses 700, ou você calcula o 44%, depois subtrai desses 700, né? Que você vai obter a quantidade de mulheres, depois você subtrai e o restante são os homens, tá? Existem esses dois modos de fazer. Vamos calcular o 44% e depois a gente vai subtrair. Então, continuando na minha expressão, tem meu valor inicial vezes uma porcentagem vai resultar no meu valor final. Eu tenho meu valor final, que é o 700 vezes o 0,44, que é a porcentagem. Vamos pegar a calculadora aqui. Tá aqui. Então vamos lá, 70%, 700 pessoas, vezes o 0,44, que é meus 44%, resultou em 308 pessoas, né? Então, 308. Isso aqui são mulheres, tá? 308 mulheres. Mas a atividade perguntava, né? Qual a quantidade de homens que fumam? Então, a quantidade de homens que fumam é 700, que são o total de pessoas, menos as 308 mulheres. Então, aqui fica 2. Aqui fica 10, corta. Aqui ficou, pede emprestado. Aqui fica 6, aqui fica 9. Vamos tirar para a calculadora? Vamos pôr para tempo. Menos 700, 392. 392 homens.
Tá? Então, o que que aconteceu aqui? Como é que eu obtive esse resultado? Primeira pesquisa me disse que tinha 1000 pessoas, tá? Eu tinha 1000 pessoas, era o meu grupo completo de pessoas dessa pesquisa, tá? O meu 100% atual era de 1000 pessoas. 70% dessas fumam, então eu tinha que calcular quantas são as pessoas que fumam. Eu descobri que 700 pessoas, né? Eu calculei aqui, então 70% de 1000 é 700. Então 700 pessoas são fumantes. A pesquisa ainda diz que dentre os que fumam, então desses 700 que fumam, 44% são mulheres. Então eu calculei quanto que era 44% desses 700 que fumam. Então eu cheguei ao resultado de 308 mulheres, tá? Dessas 700, 308 são mulheres. E ele pergunta qual é a quantidade de homens que são fumantes, tá? Homens que são fumantes. Então a gente tinha que 700 pessoas eram fumantes, 300, dessas 700, 308 são mulheres. Então quantas são homens? 392 homens, tá? Então mais ou menos o que era esperado como resposta era uma foto mais ou menos desse modelo, tá? Ou você poderia ir direto e calcular, em vez de calcular o 44% aqui, você poderia calcular direto os 56 restantes que são homens, né? Se 44% são mulheres, logo 56% são homens. Você poderia ter calculado direto e ia chegar no mesmo valor. Então a resposta dessa aqui seria 392 homens, tá? Como ele pediu o número de homens, não de mulheres, né? A gente responderia com 392 homens. Lembrando que para responder o formulário, você enviaria toda a foto com todos os cálculos que você realizou para chegar neste valor. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida com essa primeira questão? Elaine, mas aqui diz, né, os 44%, essa questão aqui, eu já utilizei ela o ano passado com o terceiro ano também, tá? Eu tirei ela da Prova Brasil, teve a Provinha Brasil o ano passado e tinha essa questão aqui, eu utilizei no terceiro ano do ano passado que eu trabalhei. Ocorreu o mesmo erro, tá? Por isso que eu achei interessante pôr ele aqui de novo, tá? Porque os 44% que você tem são mulheres, mas o enunciado não pergunta de mulheres, ele pergunta de homem, tá? Então tem mais interpretação do que em cálculos em si, tá? Então você teria que calcular 70% que fumam, desses 70, 44 são mulheres, tá? Então a maioria já a gente se acostuma, né, direto calcular isso aqui e achar que são homens, mas o enunciado já disse para nós, né, que são mulheres. Então esses 44% que você descobre são mulheres. E ele pergunta qual é a quantidade de homens, então é o restante, tá? O quanto sobrou é homens, então os 56% representam 392, tá? É um erro bem comum nessa questão, por isso que eu trouxe ela novamente, tá? Porque eu já utilizei ela o ano passado, eu trouxe ela novamente porque é uma questão bem interessante, tá? É bem interpretativa ela. Mas de forma geral, tá? De forma assim, por que que eu peço para você enviar os cálculos, tá? Porque aqui eu sei que você entendeu como você calcula de fato a porcentagem. Então qual que é o nosso foco nessa atividade aqui, tá? Cadê minha calculeta? Aqui. Nessa atividade aqui. O foco dessa questão, eu vou analisar se você sabe como você está calculando a porcentagem, como que você obtém a porcentagem. Então o fato de você ter errado essa questão, de fato você errou, você colocou como 308 homens. Mas não é 308 mulheres. Eu não vou analisar isso, tá? Não vou analisar que você errou a questão, tá? Eu vou analisar que você acertou essa questão, porque eu não tô querendo saber se você interpretou certo ou errado. O que eu quero ver é se você sabe de fato calcular a porcentagem, que é o tópico que nós estamos trabalhando nessa questão, tá? Então nessa questão a gente está trabalhando a questão do cálculo de porcentagem. Você soube calcular a porcentagem porque você chegou ao valor 308, tá? Que isso representa os 44%. Então você calculou os 70% e calculou 44%
desses 70% que fumam, tá? Então, no caso do conteúdo que a gente está trabalhando, que é porcentagem, você entendeu o conteúdo, você sabe calcular a porcentagem, tá? E é isso que eu espero quando eu peço para vocês encaminhar as fotos de resposta, é isso que eu vou analisar, tá? Se você sabe como o conteúdo que a gente está trabalhando. A gente não está trabalhando aqui diretamente a questão do cálculo certo ou errado, tá? Se você respondeu aqui os 392 homens, eu quero ver se você sabe calcular a porcentagem. E você calculando esses 308 que você enviou como homens, eu sei que você sabe calcular a porcentagem. A única coisa que você errou foi a interpretação do enunciado, o que não era o foco em si aqui, tá? É claro que a gente sempre trabalha para vocês conseguirem interpretar de maneira mais clara os enunciados, tá? Então por isso que a gente traz sempre, e a gente, quando eu digo a gente, eu tô querendo dizer eu, né? Quando eu trago essas questões aqui um pouco mais interpretativas, é claro que eu quero que vocês leiam, porque vocês já vão se preparando para vestibulares, questão de Enem, onde o enunciado é um pouco interpretativo e o resultado em si é o que importa, tá? Mas quando eu estou avaliando vocês aqui no decorrer da nossa disciplina, eu estou pegando a questão que a gente está trabalhando é sobre o quê? Sobre porcentagem. Então eu quero ver se você sabe de fato calcular porcentagem. E você já provou que você sabe calcular porcentagem. Então eu já fico feliz porque você aprendeu a calcular a porcentagem, tá? Não vou ficar 100% feliz porque você não conseguiu interpretar direito o enunciado, tá? Mas isso não é o foco dessa questão, tá? O foco dessa questão é saber se você consegue calcular a porcentagem e você provou que calcula a porcentagem, tá? Que você sabe como obtém a porcentagem, tá? Calcular, transformar de porcentagem para valores. Isso você sabe, então, por isso que eu peço, reforçando, né? Por isso que eu peço que você envie os cálculos, que é ali que eu vou saber se você está entendendo o conteúdo ou não. Você só errou na interpretação, mas o conteúdo que eu passei foi o que você entendeu, então eu já fico feliz com isso, tá? Que você está pegando o conteúdo. É extremamente normal errar, eu errei. Quem acompanhou últimas lives ali viu que eu errei. É normal errar, tá, pessoal? O que não pode é você persistir no erro, tá? Então 308 você já sabe que não é mulher, que não são homens, né? Que são as mulheres no caso. Então eu te garanto que a próxima vez que você pegar uma questão dessa, você não vai cometer o mesmo erro. Tranquilo? Então não se preocupe que eu não levo em consideração a questão do certo ou errado no resultado. Eu vou analisar se você sabe ou não calcular a porcentagem, que é o tema que a gente está trabalhando. Tranquilinho? Mais alguma dúvida? Alguém tem algum comentário, algum ponto a levantar? Por isso, Elaine, não tenha medo de errar, tá? Não fique com dúvidas. Por mais besta que você pense que seja essa dúvida, tá? Não existe dúvida besta é não perguntar, né? Então, se você tem dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, pode fazer, tá, pessoal? A aula aqui não é eu passando o conteúdo para vocês, e sim nós construindo o ensino-aprendizagem juntos, tá? Como já aconteceu no passado, quem acompanhou as lives desde o princípio sabe que eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e assim a gente constrói o ensino-aprendizagem junto, tá? A gente vai aprendendo junto e vai se criando algo mais forte do que simplesmente eu chegar aqui e dizer que tá certo ou errado e vocês acreditarem nisso, tá? Sempre questionem. Então, se o teu resultado deu algum resultado diferente, coloque aí que a gente vai analisar o seu resultado, tá? Nem sempre o que eu faço aqui tá 100% certo, nem sempre o que eu faço aqui tá 100% errado, tá? Então, é isso que a gente tem que trabalhar junto e é o que eu espero de terceiro ano, tá? Terceiro ano tem que ser crítico, não tem que ser o professor falou que é isso, tá? Você tem que questionar, você tem que entender a verdade por trás desses cálculos, tá? Então, seguimos para próximas, né? A próxima questão. Então, em relação a um total de R$ 300, a quantia 171 corresponde a quantos por cento? Tá? Então, ele quer saber quantos por cento 71 é de 300, tá? A gente pode utilizar a regra de 3 ou podemos continuar na nossa expressãozinha, que é o que a gente está assumindo aqui, tá? Então, eu tenho meu valor inicial vezes uma porcentagem resulta num valor final. Então, eu tenho o meu valor inicial em relação a um total de 300, né? A quantia de 171 corresponde a quantos por cento? Ou seja, qual é o valor que eu multipliquei por 300 que resultou
em 171. Então ele quer saber a nossa porcentagem, né? Então é isso que eu formo com a minha expressãozinha de 171. Esses valores centavos aqui não precisa acrescentar porque eles não farão diferença, são 0 centavos, tá? Então aqui, de forma simples, ele está perguntando qual é o valor que eu multiplico por 300 que resulta em 171, tá? Que é, de fato, a porcentagem que a gente quer obter. Então aqui a gente tem uma equaçãozinha de primeiro grau, vocês já estão cansados de resolver a equação, né? Isola a variável. O que está multiplicando passa dividindo. Então 171 dividido por 300. 171 é dividido por 300, isso resulta em 0,57. Então x vai ser igual a 0,57, tá? Lembra que eu falei que a gente sempre trabalha com valores decimais, a porcentagem? Então ele quer saber quantos por cento corresponde a 0,57, então basta multiplicar por 100. Então 0,57 vezes 100, isso corresponde a 57%, tá? 57%, ou seja, 171 é 57% de R$300, tá? Uma questão um pouco mais tranquila, tá? Mas era bem interpretativa também, tá? Depende muito da ordem que você vai trabalhar. Se você for pôr na regra de 3, né? Então você teria aqui a coluna da porcentagem e a coluna dos reais. Pode ser fora de ordem aqui, não faz diferença. Então, R$300 corresponde ao 100%. A 171 corresponde a quantos por cento? Multiplica cruzado, sempre começando pelo lado que tem incógnita, você vai chegar direto no 57 aqui, tá? Porque você está trabalhando com a porcentagem, ela já na forma de porcentagem, não na forma decimal. Tá? Quando a gente trabalha na expressão, ela está sempre na fórmula decimal, então no final você multiplica por 100. Na regra de 3, você já está trabalhando com ela sempre em porcentagem, você vai obter direto o 57. Tranquilo, eu não vou seguir esses cálculos aqui, mas vocês já viram anteriormente como que a gente trabalha com a regra de 3. Então a resposta correta aqui era 57%. Tá? É claro que na foto eu quero que você mande todos esses cálculos, tá? Então você mandaria uma foto com todo esse valor aqui. Não esqueçam de concluir, tá, a sua resposta, tá? Qual que é a porcento, então acrescenta o porcento, 57. 0,57 não é a porcentagem, tá? Não é o 0,57% que ele quer saber, né? Ele quer saber quantos por cento. 0,57 não é o resultado correto, tá? O resultado correto é 57, mas de fato o que eu quero saber é se você sabe ou não obter porcentagem, como comentado anteriormente. Alguma dúvida com relação a essa questão? Então vamos para a próxima, onde ele perguntava o seguinte: 0,5% de R$85 é um valor maior ou menor que 1% de R$170, tá? E ele quer saber qual dos dois é maior, 0,5% de 85 ou 1% de 170. Então, para isso, você calcularia quanto que é 0,5% de 85 e quanto que é 1% de 170. Tranquilinho? Então, utilizando a expressãozinha, né, a gente tem sinal da porcentagem, ambos eu vou dividir por 100, tá? Até o 0,5 eu vou dividir por 100, porque aqui é menos de 1%, tá? Menos de 1%, ainda tem que dividir por 100. Então, eu vou ter o meu valor inicial, nesse caso aqui 85, vezes a porcentagem, que é de 0,005, vai resultar em quanto? Que é o meu valor final. O meu valor inicial no segundo caso, que é de R$170, vezes 1%, 0,01, vai ser igual a o meu valor final. Aí eu vou analisar qual dos dois é um valor maior. Tá bem tranquilinho, bem intuitivo. Então vamos lá. 85 vezes 0,005, isso vai ser igual a 0,425.
ou seja, 42 centavos e meio, tá? 0,5. Então o que aconteceu? Pegamos o 0,05%, né? O meio por cento de 85 corresponde a 42 centavos e 42,5 centavos, né? Se a gente tem 85 reais, 1% de 85 reais é 85 centavos, né? Meio por cento, ou seja, é metade de 85 centavos, é 42,5 centavos, né? 170, 1% de 170 é R$1,70, tá? 1% de 170 é 1,7. Tá? Só vamos comprovar aqui, mais 170 vezes 0,01, isso vai ser igual a 1,7, ou seja, R$1,70. Então ele pergunta qual valor é maior, né? Ele pergunta, né, se 0,5 é um valor maior ou menor que 1% de 170. Logo, ele é um valor menor do que 1% de 170, correto? Por quê? Porque meio por cento de 85 corresponde a 42 centavos. 1% de 170 reais corresponde a R$1,70. Logo, 1% de 170 ele é maior do que meio por cento de 85, né? Ou seja, 0,5 é menor do que 1% de 170 desses valores. Tranquilo? Alguma questão referente a essa? Algum ponto que vocês queiram levantar referente a essa questão? Era bem tranquilinho, né? Bastava a gente calcular quanto que é meio por cento de 85 e 1% de 170 e ver qual deles é maior. Correto? Se ele é maior ou é menor do que 1% de 170. Aqui a gente tinha sobre fator de atualização, então aqui vocês não precisavam encaminhar a foto, vocês só tinham que dizer se é um aumento ou se é um desconto e qual que é essa taxa de aumento ou desconto, tá? Então interprete cada fator de atualização definindo se é aumento ou desconto e qual é a taxa de porcentagem, tá? Então, lembra lá que a gente tem? Lá no fator, se nosso f for maior que 1, isso significa aumento. Lá na nossa página de fator de atualização. Se nosso f for igual a 1, significa que não houve variação, tá? Não houve variação, significa que é a mesma taxa, tá? Ele não sofreu nem aumento nem desconto. Se nosso f for menor que 1, significa que houve um desconto. Tranquilo? Então isso aqui vocês já tinham lá, mas é importante que vocês decorem isso, tá? Que vocês saibam isso, não precisa decorar, apenas saber, tá? Então vamos lá, nossa questão A. Então você responderia A, B, C e D com esse enunciado, né? Então as questões A, B, C e D pediam que você interpretasse o fator de atualização, definindo se aumento e desconto e qual que é a taxa de porcentagem. Tá? Então vamos lá. 1,13. Então 1,13 é um aumento ou é um desconto? Ele é maior do que 1, é um aumento. Então a gente já sabe que é um aumento. Agora, qual que é a taxa desse aumento? Tá? Quantos que ele é? Tá? A gente vai analisar qual que é o valor maior do que 1. Tá? Então, se a gente pegar 1,113 e subtrair de 1, vai chegar em 0,13. Tá? Como 0,13 é um valor decimal, a gente vai multiplicar por 100 para obter a porcentagem. Né? Ele quer saber qual que é a taxa de porcentagem. Porcentagem, então, é um aumento de 13%. Correto? Ou você tira a vírgula, né? Você vai ter 113 e você vai analisar quanto que ele é superior a 100, né? Então é 13% superior a 100, tá? Ele é 113% superior a 100, então ele é 13% maior. A letra B, então a gente considera ele como sendo 0,70 ou apenas 70%, tá? E a gente vai analisar se ele é maior ou é menor do que a nossa taxa de desconto, tá? Então ele é menor que 1, valor menor que 1 a gente já sabe que é um desconto. De quanto que é esse desconto? Qual que é o valor inferior a 1, tá? Então eu vou pegar 1 menos 0,70 que eu vou analisar e chegamos a 0,30, ou seja, um desconto de 30%.
tá? Ou você considera 100% e ele sendo 70%, você analisa quanto que ele é inferior. Ele é inferior é 30%, né? Falta 30% para ele chegar a 100%. O 2, tá? Então aqui a nossa letra C estava 2. 2 é maior que 1? Sim, é maior que 1, logo é aumento. Um aumento de quanto? Quanto que ele é maior que 1? Se eu pegar 2 e for tirar 1, vai sobrar 1. O que significa esse 1? É 100%. Então, um aumento de 100%, ou seja, dobrei o valor. Tranquilo? Ou você considera ele como 200, né? Se o 1 você considera ele como 100, o 2 você considera ele como 200. E você vê quanto que ele é maior do que o 100%. Ele é 100. Ele é 100% maior do que o 100%, né? Então ele é 100 valores, isso é 100% a porcentagem, tá? Então ele é 100% maior do que o 100. O 0,95, então ele é menor que 1, logo desconto. Qual o valor que ele é inferior a 1, né? Então 1 é menos 0,95, isso resulta em 0,05, ou seja, 5%. Tá? Ou você considera ele como 95% e vê quanto ele é inferior ou superior a 100. Tá? Ele é inferior a 100, quanto que ele é inferior? 5%. Então 5% é de 100. Então bastava você enviar isso, tá? Como resposta na letra A, B, C e D. Tá? Você classificaria ele como aumento ou desconto e encaminharia junto com a classificação dele, a porcentagem, a taxa de porcentagem. Então é um aumento de 13%, aqui é um desconto de 30%, aqui é um aumento de 100%, ou seja, eu dobrei meu valor, aqui é um desconto de 5%, tá? 0,95 representa um desconto de 5%.